Olá, hoje nós vamos para mais essa aula do curso Igrejas que Prevalecem. Hoje a gente vai falar sobre igrejas que atuam com ministérios e não com cargos e comissões. Esse é um ponto muito sensível e importante que deve ser corrigido em nossa igreja. E é muito possível que isso mude a nossa maneira de encarar os ministérios e os cargos dentro da nossa igreja. Efésios 4:12 fala, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ah, muitos irmãos estão dedicando tempo para atividades específicas dentro da igreja. Atividades que são exercidas com muito zelo, com muito carinho, atividades importantes. A maneira como nós encaramos essas atividades faz toda a diferença. Nós entendemos que uma igreja que prevalece é uma igreja que encara essas atividades, seja você de tempo integral, como os pastores e missionários, seja você por alguma atividade em tempo parcial, remunerado dentro da igreja, muitos ministros de louvores, muitos secretários, alguns profissionais administrativos são remunerados pela igreja, ou você que dedica parte do seu tempo sem receber dinheiro por isso, você deve estar preparado e você deve encarar essa atividade que você faz dentro da igreja como uma obra para Deus e não para homens. Por isso que as igrejas devem, sim, preparar os santos, preparar os cristãos para essas atividades, seja ela em tempo integral, seja ela em tempo parcial, seja ela remunerada ou não. As igrejas que prevalecem, elas são dirigidas por princípios bíblicos e não por burocracia. Veja bem, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos por tradição dividir a igreja em sociedades internas, departamentos, que exigem a eleição de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário, de um vice-secretário, de um tesoureiro. Agora, muitas dessas burocracias caíram em desuso porque elas não correspondem mais às necessidades atuais. Por exemplo, não há por que o Ministério de Música ter um secretário e um tesoureiro. Ou, se não há crianças numa igreja, não há por que organizar uma UCP. Ou se não há homens interessados em se reunir numa UPH, não há por que criar ou ocupar cargos de ministérios que simplesmente não existem. E eles podem não existir porque ou não há demanda, ou seja, não há necessidade deles existirem, ou porque não há líderes, não há pessoas com um chamado para esta área específica. E é isso que eu quero deixar muito claro para vocês hoje. Há uma grande diferença em nós criarmos os cargos e depois irmos atrás das pessoas para ocupar esses cargos. Se nós pensarmos desta forma, a gente está agindo errado. E eu acredito que muitas das igrejas presbiterianas têm essa falha. É necessário criar uma sociedade feminina. Agora, quem vai liderar essa sociedade feminina? Então, nós vamos procurar uma pessoa que vai ser eleita para essa sociedade feminina, que na verdade ela não existe, ela existe no papel e nós vamos tentar fazer. Agora, se nós temos uma sociedade feminina que já funciona, as mulheres já se reúnem, as mulheres já têm esse interesse em estarem juntas, aí sim vai despontar ali uma liderança que vai fazer a coisa funcionar. Então, eu não vou constranger pessoas a assumir uma liderança de um ministério que existe no papel, mas que não existe na prática. Vamos tentar esclarecer um pouquinho mais isso, e é um tema sensível, eu não quero que os irmãos me levem a mal quando eu falo dessas sociedades. Muitos queridos têm um afeto, têm uma lembrança em relação a essas sociedades por causa de uma época muito boa que viveram, mas hoje elas às vezes não funcionam.
Existe o PH que funciona, existe o SAF que funciona, existe o CP que funciona, existe departamento infantil que funciona, existe grupo de música que funciona, e existe lugares que essas coisas não existem. Não existem porque as pessoas elas não estão reunidas, elas não querem. Então, não faz sentido a gente ter um líder de uma coisa que só existe no papel. É isso que eu quero dizer. Então, como seria uma maneira saudável da gente encarar estes ministérios? A gente encarar os ministérios de forma bíblica, ou seja, uma pessoa tem um chamado para atuar em uma determinada área na igreja, e essa pessoa naturalmente vai ser capacitada por Deus para liderar outras pessoas a fim de fazer essas coisas acontecerem. Na última reunião de liderança, a gente estava discutindo maneiras da gente utilizar o espaço físico que nós temos no nosso templo. Ali na área da igreja, a gente tem uma área muito boa, salas equipadas com multimídia, televisão, ar-condicionado, banheiro, bebedouro, cantina. A gente tem toda a estrutura para funcionar uma faculdade, uma escola, um curso de inglês. A gente tem toda a estrutura para receber nossa comunidade, para fazer uma ação global, um corte de cabelo, para poder fazer um trabalho com as crianças, para fazer musicalização. A gente tem toda a estrutura para que isso aconteça. Como que nós vamos agir? Nós vamos criar um ministério de ação global e eleger um líder que vai passar a tocar isso, ou seja, a gente vai eleger uma pessoa para ir aos sábados atender usuários de droga ali? Ou nós vamos pegar uma pessoa que tem um chamado a lidar com usuários de droga, que vai usar o espaço da igreja para atender? É diferente a perspectiva. Quando você parte das pessoas, essas igrejas, elas são funcionais, elas são vivas. Elas funcionam de forma mais simples e ágeis. Elas não precisam de burocracia. Eu não estou falando que tem que ser desorganizado, eu estou falando que a coisa parte da prática para a papelada, da prática para a teoria. Então, vamos supor que nós temos toda a estrutura para receber usuários de drogas e fazer um trabalho na nossa igreja. Não basta o pastor da igreja ou o conselho criar um ministério de atendimento a usuários de droga, se nós não temos um líder, uma pessoa que tem o chamado para poder fazer isso. A gente vai ter toda a estrutura, a gente vai ter todos os recursos. Então, é muito comum nas reuniões de igreja a gente ficar falando, a gente podia fazer isso, ou a gente podia fazer isso. Aí eu pergunto, a gente quem? Você? Você vai fazer? Você recebeu o chamado de Deus para fazer isso? Para pegar um dia do seu tempo, você que é profissional liberal, para atender nas dependências da igreja? Se você tiver esse chamado, a igreja vai estar de portas abertas. Você vai estar iniciando o ministério, mas partiu de uma coisa, um chamado seu. A partir daí você vai organizar e vai chamar pessoas para te ajudar. Dessa forma, a coisa funciona, ela parte já de alguém que quer fazer, e não criar uma estrutura que só existe no imaginário para fazer ela funcionar ela por si mesma. Tem que partir das pessoas, tem que partir do chamado de cada um. Quando a gente vive em função da máquina, quando a gente vive em função da burocracia, quando a gente elege sociedades internas que não existem, mas só para dizer que tem, fica uma coisa emperrada. Essa burocracia, a gente preencher cargos que já existem na teoria, mas que não existem na prática, deixa a coisa engessada, não deixa a coisa andar, desmotiva as pessoas. Porque as pessoas sentem que elas estão ocupando um cargo e não um ministério. É um cargo eclesiástico, um cargo dentro da igreja, mas não é um ministério, um chamado por Deus para fazer determinada coisa. E cada pessoa que faz algo dentro da igreja tem que ter essa visão para fazer algo porque recebeu um chamado específico de Deus para determinada coisa. Então, quando você parte dos dons, dos talentos, você parte daquilo que há de
multiforme, daquilo que há de belo na distribuição dos dons e talentos dos membros do corpo de Cristo. Então, a pessoa que tem o dom da caridade e que ela realmente tem um chamado para lidar com essas pessoas, a gente vai ver que ela vai fazer isso porque ela tem habilidade natural, ela tem um trato para isso, ela faz isso com paixão, ela tem convicção daquilo que ela faz. Eu não peguei um cargo de recebimento de novos convertidos ou o ministério do MAC para receber o visitante na igreja. Eu não criei o cargo e elegi uma pessoa, constrangi uma pessoa, olha, está precisando de uma pessoa para trabalhar no MAC, eu coloco aquela pessoa ali só para ocupar o cargo. Aí, às vezes, a pessoa até bem intencionada, ela, poxa, não tem ninguém, eu vou fazer. Mas ela não tem o talento, ela não tem habilidade natural, ela não faz isso com paixão, ela não faz isso com convicção. Logo, ela vai se arrastar, ela vai rastejar neste ministério e vai largar. Agora, se eu olho para uma pessoa que naturalmente recebe um membro visitante, que recebe um visitante, que naturalmente já acolhe os novos na fé, que naturalmente já tem um chamado de Deus para isso, e aí eu pego essa pessoa e coloco ela no ministério de acolhimento, eu estou guiando o cargo que ela tem na igreja pelo dom que Deus concedeu a ela. É uma maneira diferente de encarar a coisa. Tá claro? Portanto, todo fim de ano, a gente tem que passar no relatório lá pro presbitério a lista de cargos. E nós do conselho fazemos Ministério Infantil, quem vai ser o responsável? Ministério de Música, quem vai ser o responsável? Diaconia, enfim, todos os ministérios. E esse ano a gente falou assim, gente, a gente vai eleger uma pessoa para uma coisa que não existe, tem que acabar, não tem um ministério. Determinado ministério não existe mais. E por que não existe mais? E agora é o outro ponto que eu quero. Não é que não existe demanda, tá? Às vezes há uma necessidade de ter, mas às vezes a gente não tem o líder, não tem a pessoa que foi chamada para isso ainda. Ou essa pessoa foi chamada e ela ainda não atendeu o chamado. Então, é muito complicado isso. Vou dar um exemplo aqui. Ministério infantil. É importante ter um ministério que cuide das crianças da igreja? É muito importante. Agora, se não tiver ninguém que queira fazer, o ministério não existe. Não é o fato de termos crianças que precisam que eu vou ter necessariamente o ministério. A gente tem um monte de demanda, um monte de coisas necessárias que não tem ninguém para fazer, porque ainda não chegou essa pessoa, ou a pessoa que é capacitada simplesmente se recusa a fazer, não quer fazer. Então, preste bastante atenção. A gente tem que partir das pessoas para os cargos. E os cargos não podem ser encarados como cargo, tem que ser ministério chamado por Deus. Agindo assim, a gente percebe que Deus ele deseja que os ministros certos estejam nos locais certos, nos cargos certos, pelas motivações corretas. Não adianta a gente ter um ministério com a pessoa errada ali, ou a pessoa certa no lugar errado, ou a pessoa certa com a motivação errada, ela está fazendo ali só para agradar, ou com desejo de ter alguma influência, algum poder dentro da igreja, ou uma pessoa que faz algo só para aparentar uma espiritualidade. É necessário que cada irmão esteja no local certo, com as motivações corretas, fazendo aquilo que Deus chamou. E você? Você sente que você está no lugar certo? Você sente que você está com as motivações corretas? Cabe a reflexão para cada um de nós. E para encerrar, é importante a gente ter muito clara a diferença entre o sacerdócio cristão e o ministério cristão, já que a gente está falando tanto de ministério. Muitos irmãos acham que o sacerdócio é o pastor ou o missionário que vai se dedicar exclusivamente. Não. Sacerdócio cristão, todo cristão tem, todo cristão. A palavra de Deus fala que nós somos sacerdotes.
Significa que você pode chegar até Deus sem nenhum intermediário. Você pode chegar até Ele, você pode orar, você pode pedir perdão pelos seus pecados, você pode pedir orientação ao Espírito Santo, sem que ninguém interfira, sem que ninguém faça intermediação. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um presbítero. O sacerdócio cristão, ele é universal, ele é para todo cristão. Todo cristão tem acesso diretamente a Deus. Agora, o ministério cristão, ele é um chamado específico para cada um de nós. E esse ministério pode ser, para mim, diferente do seu. Então, o ministério ele tem que ser exercido como uma forma de servir a Deus e servir ao próximo, seja o próximo irmão seu dentro da igreja ou o próximo fora da igreja, a fim de servi-lo e de levar o reino de Deus até ele. Então, o ministério cristão, ele tem que ser identificado por você, qual é o seu ministério, ele tem que ser exercido com zelo, mas ele tem que ser feito com as motivações corretas. Portanto, não confunda uma coisa com a outra. Concluindo, querido, use o acesso direto que você tem a Deus, o sacerdócio cristão, para buscar, identificar e aperfeiçoar qual o seu ministério. E assim, identificando o seu chamado, você procure dentro da sua igreja orientação com o seu pastor e com a sua liderança, para que você se encaixe no local mais adequado. E se esse local não existe, que Deus providencie para que seja criada uma maneira de você exercer o seu ministério. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.